gente vai falar sobre as 5 disfunções de um time e como evitá-las. Então, vamos nos apresentar rapidinho. Meu nome é Pedro Cortez, eu sou agilista. Hoje eu trabalho no PagSeguro. E nós 3 somos membros da comunidade do Agile Beer. Pode falar. Eu sou o Rafael Targino, trabalho na empresa Governança Brasil. E essa palestra, a gente vai passar um pouquinho da experiência que a gente teve aí no dia a dia, trabalhando com os times. Eu acho bem legal que ela está bem complementar com a palestra anterior do Caco e do Jascone, porque várias ferramentas que a gente vai apresentar aqui tem relacionamento com elas e acho que vai conectar bastante as duas. Eu sou Maurício Pinheiro, eu sou essa foto aí, né? Eu sou bem assim mesmo, né? Daqui a pouco, se eu não souber o que eu estou fazendo aqui, vocês me lembrem, por favor, porque é assim mesmo. Eu sou Agile, qualquer coisa que vocês quiserem, também atende, tá? Estranho isso, hein, cara? Então, quem é que está engajado? Quem não está engajado com o trabalho? Ou quem está engajado com o trabalho? Quem não está é mais fácil? Quem não está aí, levanta a mão aí. Quem não está engajado? Que o chefe não esteja do lado, né? Porque senão vai ser ruim de falar esse negócio, né? Não vai falar, né? Vai lá. Então, galera, engajamento, essa pesquisa do Gallup mostra um pouco do problema para a gente, né? Em geral, 85%, isso uma média mundial, tá? O Brasil é um pouquinho melhor. Se vocês procurarem o relatório do Gallup, está lá. 85% das pessoas estão não engajado ou desengajado. O Gallup cadastra de 3 formas: engajado, não engajado e desengajado. Só para deixar assim, claro em relação a um ponto que eu quero colocar ali, o desengajado é o cara que é contra as coisas que a empresa quer implementar. É o cara que trabalha contra, tá? Se a gente fizer um cálculo rápido disso, uma empresa com 300 funcionários, pegar esses 18% desengajados, com um salário médio de R$5.000 por um ano, nós estamos falando aí de mais de 3 milhões de reais de perda por causa desse desengajamento. E se você melhorar um pouquinho isso, você vê que se você melhorar 5%, você recupera quase 1 milhão. Tá? Sem falar nos não engajados, que você deve trazer junto também e você deve melhorar esse número, né? Vai diminuir o turnover e um monte de outras coisas. Por que a gente deve falar dessas disfunções e tal, e tentar trazer as pessoas para isso. Então, quem já ouviu alguma dessas frases, né? Não foi assim que eles quiseram? Então tá, não tem nada a ver com isso não. Isso não é comigo, eu fiz minha parte. Só quero ficar quieto no meu canto. Já estava assim quando eu cheguei, essa é muito boa. Não foi bem assim. Não adianta falar, no final eles fazem do jeito que querem. Nós não entregamos, tudo bem, é assim mesmo que funciona aqui. Então, o que acontece com muitos times disfuncionais? Alguém pergunta se tem um problema e a pessoa fala, não tem um problema. Já tem alguma coisa, ela está escondendo. Algum problema? Não, as coisas estão se acumulando. E do nada ele chega, cara, a gente tem um problema. E aí é aquela avalanche de problemas. Ou então, alguém pergunta, tem um problema? E quem fala é demitido. Então, a nossa palestra é baseada no livro do Patrick Lencioni, As 5 Disfunções de um Time. Em português ficou Os 5 Desafios das Equipes, ficou bem ruim essa tradução, mas é isso. E esse livro tem uma frase bem legal, né, que a gente até quis reproduzir aqui. Vou até citar ela, né? O fato é que, já que são compostas de seres humanos imperfeitos, as equipes são inerentemente disfuncionais, né? E isso eu acho bem interessante, né? Qual é a nossa proposta aqui? A gente está imaginando uma palestra para facilitadores, Scrum Masters, que a gente vai estar trabalhando o nosso time, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente reconhecer que os times vão ser imperfeitos, né? E se a gente não está lá facilitando, não está lá agindo de alguma forma, fomentando, né? A gente vamos ter times disfuncionais. E aí, existem vários modelos para a gente estar trabalhando a maturidade do time, né? E esse é um modelo que a gente gosta muito, que é do Patrick Lencioni. E ele tem essa sequência de 5 perspectivas, e tudo começa com ausência de confiança. Então, ali na base dessa pirâmide, você tem equipes... A primeira disfunção de um time, né? A primeira má característica de um time é a ausência de confiança. Com isso, você gera pessoas, né, com medo de se expor, né?
são pessoas que estão sempre com um nível muito alto de vulnerabilidade. Isso eu acho que até a Érica falou aí na palestra dela mais cedo. Você com equipes com ausência de confiança, você passa para o próximo nível, você não tem equipes que vão fazer o embate de conflitos construtivos. Se eu não mostro os meus defeitos, eu vou ter dificuldade de atacar o do outro, porque senão ele também vai colocar o dedo na minha ferida. Então, eu fico na minha. Não somente atacar, né, mas numa discussão, num problema que a gente está tentando resolver, é gerar coisas construtivas. Então, eu estou vendo que alguém vai errar e eu não falo nada, porque eu não tenho confiança de falar e se eu vou ser retaliado, se alguém vai apontar meus defeitos. E aí isso gera uma harmonia artificial, né? Tá tudo bem. Automaticamente, em seguida, né, você tem uma falta de comprometimento, né, das pessoas, porque o ambiente não é seguro, e aí eu não entro em conflito para dizer aquilo, e automaticamente eu não tenho compromisso com aquilo que foi decidido, né, e aí você, em seguida, tem esse tipo de comportamento também. Aquilo que decidiram, eu não faço parte, né, eu estou ali no time, mas foi fulanos que decidiram, eu não... Gera o comportamento ambíguo, né? Ah, não, eu concordo aqui na reunião, mas sair da reunião eu não estou comprometido com aquele resultado. E aí, no final disso, você gera times acostumados com baixos padrões, né? Você evita responsabilizar o outro por coisas não boas, que ele não está fazendo bem. E, no final, a gente está trabalhando em silo, só está preocupado com o seu quadrado. Vou fazer a minha parte, se não der certo, a culpa é do outro, pelo menos eu fiz minha parte, para quando vier lá a busca dos culpados, o meu não está na reta, né? E aí, como que a gente combate isso, né? A ideia da palestra é a gente mostrar algumas ferramentas em cada um desse nível. E a gente vai combater isso primeiro mostrando vulnerabilidade. Aí a gente vai falar da confiança, né? Mas a gente queria dar o que tipo de confiança nós estamos falando. Não é confiança de convivência, confiança pessoal, não é nada disso. É uma confiança baseada na vulnerabilidade, no ambiente que permite que você fale e se exponha como você é, né? Que você possa dizer a verdade. Se você precisa de um ambiente que seja confiável para que você se exponha. E como é que se comportam esses times que são disfuncionais em termos de confiança? Então, times disfuncionais que não têm confiança, eles gastam muito tempo tentando proteger os seus defeitos, gastam muito tempo na defensiva. Então, a gente está numa reunião, eu vou ficar sempre na defensiva, que eu tenho medo de alguém expor, de eu falar alguma coisa que alguém me corrigir. Deixa eu perguntar uma coisa rápida. Quem que escreve e-mail para se defender de situações futuras? Alguém já escreveu e-mail para se defender de situações futuras? Para deixar registrado. Para deixar registrado. Copiei fulano, você está copiado. Como é que é? Né, por aí? E esse comportamento disfuncional é muito engraçado, que quando dá algum problema, o que acontece? A gente faz igual o Homer, a gente vai sumindo, né? Vai se escondendo, e no final, não foi comigo, cara. Eu não estava lá, eu não rebati, eu não me expus, então estou sempre bem. E quais são as ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia para trabalhar a confiança do time? A primeira coisa o livro traz para a gente, é uma coisa que também normalmente o Scrum Master trabalha bastante, é você trabalhar a empatia, né, entre as pessoas, né? Então, uma técnica bem simples, antes de você começar a fazer alguma coisa mais elaborada, é você gerar empatia nas pessoas. Então, vamos falar um pouco de histórias pessoais, né? Ali tem algumas perguntas que ele sugere no livro. Uma forma também bem legal de trabalhar isso, a empatia, né? As pessoas se conhecerem melhor, é você usar um mapa pessoal. Então, ali as pessoas vão falando quais são seus hobbies, seus objetivos, né? Família e amigos. E muitas vezes as pessoas do time vão encontrando semelhanças ou descobrindo curiosidades que elas não sabiam uma das outras. E quando você começa a ter uma maior empatia entre as pessoas, aí você começa a levar a discussão, fomentar que as pessoas mostrem vulnerabilidade, né? Se o time tem algum tipo de líder, esse tem que ser a primeira pessoa que vai fazer isso, né? O líder tem que mostrar vulnerabilidade. Então, tem algumas perguntas aqui, né, para você fomentar em reuniões, né?
O que você acredita ser a sua maior força e a sua maior fraqueza para esse desafio que a gente está enfrentando agora? E aí não é só falar uma força ou uma fraqueza genérica. Acho que o seu objetivo é a gente se expor, é a gente se conhecer. Então, falar uma coisa que você realmente acha que é um defeito, se realmente acha que é uma força para o seu time. Então, uma outra dinâmica que a gente usa muito para gerar empatia e mostrar vulnerabilidade é essa dinâmica da Alyssa Atkins, que tem no Coaching Agile Teams, o Journey Lines. Basicamente, as pessoas do time criam seu gráfico de altos e baixos da sua carreira profissional. Quem está ouvindo tem uns post-its e anota o que aquela pessoa, durante aquela carreira dela, pode contribuir para o time, e a gente acaba se conhecendo. Então, eu já rodei isso em diversos times, sempre gera uma empatia muito grande, a gente descobre coisas que a gente não imaginava, às vezes com pessoas que a gente trabalha há 5 anos, e é muito bom isso, para começar a criar o senso de time mesmo. Eu pro meu lado Dory, cada vez que eu faço essa é uma outra vida. Tipo, outra pessoa. Eu já tenho um feito que eu já deixo, eu só vou adicionando, né? A linha do tempo que vai passando. Uma das questões da gente trabalhar a confiança com as pessoas, não sei se vocês conhecem esse site do Nick Case, que é bem legal, ele mostra essas relações de confiança entre as pessoas. Isso é um jogo que as pessoas depositam um valor, né? E ele mostra por que é interessante as pessoas cooperarem. Né? Se é melhor trapacear ou cooperar. E aí ele traz todos esses perfis que a gente encontra dentro da empresa. Né? O copiador, por exemplo, é um cara que, uma vez que alguém trapaceia ele trapaceia também. Ele vai te copiando o tempo todo. O rancoroso é aquele que, uma vez que você trapaceou ele nunca mais confia em você. Tá? O trapaceiro é o cara que o tempo todo está querendo ganhar, né? Ele só quer ganhar. O cooperador é o cara que está sempre cooperando, independente do comportamento alheio. O detetive é o cara que fica te investigando e também um pouco operando em relação a como os outros operam, né? E aí você acaba encontrando esse jogo é bem interessante para mostrar esses perfis. Esse jogo é uma implementação do dilema do prisioneiro, não sei se vocês conhecem. Que é uma teoria bem antiga ali, de 1940, 50, não me recordo. E bem rapidinho, né? Ele pega 2 prisioneiros, né? São pegos, ou 2 suspeitos, e aí a polícia pega, você pode confessar seu crime, ou você não confessar, ou você acusar o outro, né? Ele separa os 2 prisioneiros. E aí você tem 4 opções, né? As 2 pessoas confessam, uma confessa ou fica calada, fala que é inocente, ou o inverso, e o cenário de colaboração é quando os 2 ficam calados. Nesse cenário, os 2 eles têm uma pena mínima, porque ninguém dedurou o outro. Agora, se você dedurar o outro, você é solto e o outro fica 10 anos preso. E aí, o melhor cenário, o cenário colaborativo, é que as pessoas não dedurem umas às outras. Né? E se os 2 dedurarem, os 2 ficam presos 5 anos. E nesse cenário, eles já rodaram vários testes e o aspecto colaborativo sempre fica entre 30% e 40%. Então, as pessoas sempre tentam culpar o outro para poderem ter a vantagem. Tá? Então, esse joguinho é bom que dá para o Scrum Master projetar isso na tela e brincar isso até como um ice break numa reunião de retrospectiva, mas por trás ali tem essa questão séria. Né? E um excelente ponto a forma que a dinâmica da sua empresa vai se tornar é a forma como a sua empresa decide beneficiar ou prejudicar o trapaceiro. Se a gente beneficia pouco a colaboração e beneficia muito o trapaceiro, a sua empresa vai sempre ter trapaceiros e, no fundo, quando estiver cheio de trapaceiros, a empresa não ganha nada. Eles não colaboram. O jogo mostra que o resultado coletivo, ele é de valor gerado, aqui no jogo é moedinha, cada um deposita uma moeda. O valor gerado coletivo é muito maior que o valor gerado de uma pessoa só ganhando. Tá? Ele mostra isso. E em seguida, a ausência de confiança, né, a gente automaticamente gera esse receio de conflito, né, porque as pessoas não vão se expor, elas não têm o ambiente seguro para se expor,
E aí elas não querem entrar em conflito para não mostrar as próprias ideias, né? Assim, eu não concordo com você com isso, não concordo por isso, e aí, como o ambiente não é seguro, ela tem medo da retaliação, ela não quer entrar nesse conflito. Mas dado que a gente já tem a confiança, agora a gente pode expor nossas ideias, nossas diferenças, né? E aí a gente deixa umas perguntas aqui, quase como uma ferramenta para vocês fazerem nos times, tá? Vocês podem fazer essas perguntas, né? Você fala sim para as coisas que você devia dizer não, né? Você fica em silêncio para as coisas que você não concorda. Você tem dificuldade de dar feedback negativo para pessoas, dizer, olha, acho que você não está legal aqui e tal. Você discorda das pessoas ou das ideias? E se for o chefe, você discorda? Isso aqui, assim, a gente falando que, como a gente tende a trabalhar com times multidisciplinares, lá no começo da palestra a gente está falando, olha, é inerente as pessoas serem disfuncionais. E também é inerente ao trabalho da gente, a gente tendo pessoas, times multidisciplinares, termos ideias diferentes. Então, o conflito é normal, é uma boa coisa. Do conflito a gente vai tirar um benefício, né? Tanto pelo lado de sermos multidisciplinares, né, no time, quanto pelo lado do ponto de vista, né? As pessoas têm visões diferentes sobre o mesmo problema. Fácil você ver na hora de você pontuar a história. Se você é um planning poker, tem gente que a pontuação varia bastante, né? Não necessariamente errado esses pontos de vista, né? Esse exemplo do 6 e do 9 é clássico. E aí, tem esse livro que eu já li para até fazer um trabalho, que é Sabedoria das Multidões, que é um livro muito interessante, que ele fala do valor do conhecimento coletivo, que juntos a gente tem uma capacidade de tomar uma decisão muito melhor do que individualmente, tá? O livro ele fala de vários experimentos científicos, e aqui nesse vídeo tem até um deles que é um professor perguntando quantas balinhas tem dentro desse vidro aí, sem você abrir para contar, né? Claro. Mas a média dada pelas pessoas só olhando o vidro é muito melhor do que qualquer chute individual. No livro ele usa um exemplo de uma feira de produtos de uma feira de agropecuária e o pessoal tinha que votar para saber o peso de uma ovelha depois de ser tosqueada, né? E a mesma coisa. O livro é bem interessante por esse lado, mostra o valor disso. E essa parte do conflito, né? A gente é até interessante porque não sei se vocês já ouviram falar da jornada do herói, né? É como uma boa história contada, né? Isso aqui, vários filmes, né? Vários livros, eles seguem esse roteiro basicão de, né? Sempre você tem um personagem. E se você pegar filmes de sucesso, Star Wars, Senhor dos Anéis, fica bem clara essa jornada do herói, né? Ele tem um chamado, né? Vem um mago, vem algum evento, tem um chamado, às vezes ele recusa o chamado, depois ele topa seguir na aventura, e normalmente tem um grande conflito, que é onde o herói ele dá o passo para o próximo step, né? É onde o Luke vira o Jedi, né? Então, toda boa história ela tem algum conflito ali dentro, né? Então, um conflito nesse sentido ele é bom, ele é o que faz a gente amadurecer. Então, a gente não pode fugir desse conflito, faz parte. E quando a gente fala de conflitos construtivos, o objetivo é melhorar, não é a gente causar discórdia. Então, acho que conflitos construtivos, um deles é o consenso, né? A gente deve chegar ao consenso sempre. Existe consenso e unanimidade, né? Quando no nosso time, a gente não precisa ter unanimidade. Você não precisa concordar comigo. Mas, dado que o nosso time chegou no consenso, mesmo eu discordando de você, eu quero que eu dê 100% naquela nossa decisão. Isso é a gente estar no consenso. Isso é o conflito construtivo. A gente discutiu e tentou melhorar. É rápido chegar no consenso? Não é. Até a gente coloca isso aqui, se a gente pode usar o empirismo como uma ferramenta de ajudar o consenso. Porque qual é a saída, né? Como a gente é ágil, então, mesmo que você não concorde, topa fazer aquela alternativa que, se ela não for legal, vai falhar, né? Mas se entrega para aquilo efetivamente para fazer. Então, use a agilidade como uma ferramenta para você colocar essas coisas para frente sem obrigatoriedade de você precisar do consenso. Né? E o nosso ciclo é curto, então, se errou,
daqui a 1, 2 semanas a gente vai verificar e adaptar. Então, quais são as ferramentas que a gente pode usar para fomentar conflitos construtivos no time? A primeira é uma ferramenta de coach, é a escuta ativa. Então, primeiro nível é a escuta interna, então você ouve o que a pessoa está falando, você está trazendo a sua perspectiva, está julgando ali as informações que estão sendo passadas. Você já escuta com viés, né? Escuta com seu viés ainda. Isso. No primeiro nível. O segundo nível é a escuta focada. Então, não existe interpretação sua, você tenta não enviesar o que ele está falando, você está focando somente nas palavras que ele está falando. E o terceiro nível é a escuta global. Você já tirou o seu viés, você está escutando as palavras que ele está falando e agora você está interpretando a linguagem corporal dele, a entonação dele, o que o corpo dele está dizendo. Porque muitas vezes ele está falando alguma coisa e a cara dele, a entonação, o corpo dele está dizendo outra. Totalmente ao contrário. Não sei se vocês também conhecem o Gestão 3.0, Management Trio, né? Então, ali tem várias ferramentas. E uma delas fala sobre dar feedback, maneiras diferentes de dar feedback. A maneira tradicional que a gente conhece é o feedback sanduíche, né? Você fala um ponto positivo da pessoa, aí recheia com o negativo, finaliza com o positivo, né? É aquele famoso morde e assopra. E, por exemplo, o feedback WOP, ele traz algumas características ali de você explicar o contexto, oferecer ajuda. Então, a gente precisa ensinar as pessoas a darem feedbacks umas para as outras, né? Isso é um trabalho que, tanto lá nos meus times, no meu trabalho, o Pedro também teve isso por onde ele passou, né? Normalmente, até junto com a área de RH, fornecer treinamentos de feedbacks para as pessoas, para elas poderem saber se expressar e poderem se comunicar com os outros para poderem terem esses conflitos construtivos. Uma coisa que eu fiz com alguns times foi desvincular o feedback da empresa, criar um feedback deles, que eles pudessem ter... porque o feedback da empresa, às vezes, fica muito relacionado à grana, essas coisas assim, então cria um receio. Então, para que eles tenham confiança de que aquilo é verdadeiramente para ajudar eles, é um feedback que não fica ligado a nada, a eles. E eu tinha um papel de líder e eu resolvi, junto com o time também, eu não participava do processo, eu só iniciava o processo, para que eles fizessem isso. Então, cada um fazia um feedback do outro e eles recebiam os feedbacks, e eles viam quais eram os defeitos que eles queriam melhorar, se que realmente queriam melhorar, ou os pontos fortes que eles queriam enfatizar. E só lembrando que a gente tem que ensinar as pessoas a darem e ensinar as pessoas a receberem feedback. Não adianta nada a gente saber dar feedback e no primeiro feedback construtivo você já ataca o outro, já lista os defeitos, já fica de birra. Então a gente, na nossa corporação e a gente como facilitador, eu acho que a gente tem que trazer isso. Se a gente acha que é uma coisa endêmica, a gente tem que chamar o RH da nossa empresa e tentar fazer um treinamento cross-empresa inteira para o pessoal aprender a dar e receber feedback. Bom, e também você como Scrum Master, você como facilitador, você vai estar trabalhando essa questão dos conflitos nas reuniões de retrospectivas, né? Aqui é a ferramenta tradicional que a gente já trabalha. A gente colocou algumas referências aqui de retrospectivas, né? O Caroli, que estava aí hoje e ontem, e tem esses outros 2 livros também que a gente gosta. Você deve buscar nas suas reuniões de retrospectivas com o time, colocar em pauta os assuntos, os assuntos que precisam, né? Não pode deixar esconder esses assuntos. E aí a gente chega num ponto que você já trabalhou confiança, já fomentou que os times mostrassem a vulnerabilidade. Você depois ensinou os times, fomentou os times a construírem, né, discussões valorosas. E aí você vai passar para o próximo nível, que é buscar uma ideia da responsabilidade comum. A nossa responsabilidade, né? O quanto a gente consegue contar com os membros do time, né? Essa é uma pergunta que fica, né? Será que a pessoa está realmente comprometida lá com que o time está se comprometendo, né? De maneira profissional, né? Ali você está dependendo da sua vida no alpinismo ali, né? Se um não fizer uma coisa direito, dá um problema, cai os dois morrem, né? Segue.
Então, a gente colocando isso e até relacionando com o valor do Scrum, né, comprometimento é um dos valores do Scrum, para vocês terem isso ligado, né? O trabalho do comprometimento é um trabalho de valor do Scrum, tá? E isso aqui é o clássico, acho que a maioria das pessoas conhece, né? Tem alguém que não conhece essa história aí? Não conhece? Alguém não conhece? Não conhece? Isso aí a galinha chamou o porco, vamos fazer um negócio aí, né? Vamos criar um negócio. É uma loja para vender bacon com ovos e aí o porco fica bolado, né? Fala assim, vem cá, pô, mas você é só botar o ovo e vai embora, né? Eu vou cortar na carne. Então, isso é um clássico de agilidade para o comprometimento. É um tipo de comprometimento que é aquele cara que, tipo, ele só está ali só para entregar uma frase, um negócio, e depois ele vai embora. Se der errado, ele não está nem aí. Esse fraco comprometimento, né? Existe um tipo também do cara que diz que vai te ajudar, mas ele tem um negócio chamado braço de crocodilo. Não sei se vocês já viram isso. Eu vou te dar uma mão. Então, esse é um comercial aí americano que fala exatamente disso, né? Que é esse tipo de perfil do cara. Será que vai ler? Cara, eu não sei. Vai. Foi. E aí chega a conta no restaurante, aí o cara, opa, deixa comigo, deixa que eu pago. Aí ele tenta, aí tá longe. É o cara que está comprometido com a galera, né? Ele diz que eu estou comprometido, mas ele nunca alcança a conta e alguém tem que fazer por ele. Pega e faz por ele. Mas comer do resultado ele quer. É um outro tipo de comprometimento que a gente não quer, né? Ficou travado. Que aí a gente até fala, né? Essa pessoa não está comprometida, ela só está envolvida na situação, no projeto. E aí, que ferramentas que a gente pode usar para trabalhar esse comprometimento? Sem problema. A primeira aí é uma que fala até no livro do Daniel Pink também, né? Você dá propósito para as pessoas, elas entenderem por que elas estão fazendo aquilo. Quando você só dá tarefas, né? As pessoas não entendem o contexto e elas têm dificuldade de entender qual o valor que elas estão fazendo e quanto isso afeta na empresa, né? Quanto afeta no resultado, que vai até mais acima. Então, você trabalhar o propósito e dar contexto é importante para o envolvimento das pessoas, tá? E isso aqui também, vocês devem ter escutado bastante em outras palestras, o Jascone falou disso aqui na palestra anterior, e quem não viu, né, não conhece o Simon Sinek, tem até um TED dele bem famoso, né, que é o... With Why, se eu não me engano. Que é o mesmo título do livro, que vale a pena. E outra ferramenta que a gente acredita que ajuda nessa questão do comprometimento, né, porque a pessoa, para estar comprometida, a gente precisa entender bem, né, o que motiva ela, para a gente estar podendo trabalhar, né, as características, o que o nosso projeto está influenciando as características que motivam ela. Então, acho que é interessante, a gente acha que é interessante você conhecer um pouco dos motivadores, dos motivadores intrínsecos das pessoas. Isso aqui é uma outra ferramenta do Gestão 3.0, onde a gente convida o time para eles estarem elencando, priorizando, né, dos 10 motivadores intrínsecos ali, né? Motivador intrínseco é aquilo que vem de dentro da pessoa, não é o dinheiro, não é o chicote, que é o extrínseco, né? O que são os motivadores internos? É a curiosidade, é o sentimento de propósito, é você ser a maestria em algum assunto, é o status, é o poder, né? Então, você pode estar conhecendo o seu time, você pode estar estimulando o time a estar buscando isso, e aí você pode estar alinhando o teu projeto, as características do teu projeto a esses motivadores. E lembrando que conhecendo o seu time, você consegue trabalhar essa motivação muito melhor, né? Vários elementos daqueles ali. Então, também no livro, acho que vem de vários livros esses motivadores, né? E de vários estudos de psicologia também. Um dos livros que tem muita coisa ali é do Daniel Pink. Quem não leu, que é o que Drive, né? Que é o que verdadeiramente nos motiva, algo parecido com isso.
Bom, e a outra ferramenta que também vem do Gestão 3.0 e ajuda nesse comprometimento, né, é um pouco de você deixar claro para todo mundo do time o que cada um vai fazer, qual é a responsabilidade de cada papel, do PO, das pessoas, se tiver algum tipo de gestor, de líder, qual é a participação dele na tomada de decisões. Né? Você empoderar teus times é uma ferramenta de você também buscar mais comprometimento. Só que, ao contrário do que muita gente pensa, né, empoderar não é uma coisa binária, que você vai falar, não, ou eu faço ou você faz. Você tem 7 níveis de autoridade para você estar trabalhando o empoderamento. Né? Então, Gestão 3.0 ele mostra ali a bonequinha que está com o chapéu do M é o manager e o outro é o time. Então, você tem 7 níveis de maturidade que diz, não, o gerente toma decisão sozinho, não, o gerente tem que vender o peixe dele para o time, ou o time toma decisão e o gerente vai sabatinar aquilo ali, vai questionar. Então, ou então o nível 4, que é o do meio, né? A gente vai decidir as coisas juntos. Então, essa é a ideia de você colocar nas linhas vários aspectos, né? Como a gente vai decidir quem vai trabalhar no teste nessa sprint, quem vai fazer isso, na hora que tocar algum incêndio, quem vai, sei lá, ficar mais tempo na manutenção, né? O quanto a gente pode passar as decisões mais para o time. Quanto mais aqui para o 7, mais o time está empoderado. Tá? Então, essa é uma boa ferramenta para gerar comprometimento. Lembrando que tem alguns frameworks ágeis que falam muito isso, né? O Kanban fala para você deixar seus acordos explícitos. Então, esse aqui é um acordo entre o time, não só acordo de como a gente está trabalhando. E isso é vivo, né? Ele pode mudar ao longo do tempo. Bom, e aí o próximo nível a gente está trabalhando disciplinas e competências compartilhadas agora. Para poder estar gerando cada vez mais responsabilidade nas pessoas. Então, o quanto um time tem o sentimento que ganhamos juntos e perdemos juntos? O quanto a falha do outro no seu time é a sua falha também. Então, eita. Próxima vez eu fico com o controle. A fuga quando a gente está pensando nesse sentimento de responsabilizar uns aos outros, não é você culpar, não é você responsabilizar como chefe, é você responsabilizar como par, como time. Então, quando a gente pensa nisso muito na fuga da responsabilidade, né? Existe a responsabilidade coletiva? Existem problemas que só podem ser resolvidos por uma pessoa do seu time? Nós temos coragem de manter uns aos outros responsáveis? Quem deveria manter as pessoas responsáveis? Você se sente responsável ou não para fazer alguma coisa e não ser punido? Um dos valores do Scrum, voltando aqui, né, é a coragem. Então, você tem coragem para chegar para o seu par e falar o que ele está fazendo está contra o plano que a gente fez, contra o objetivo? Então, se você tem uma doceria e o cara está fazendo um biscoito, você fala, cara, a gente tem que fazer bolo de casamento, porque você está perdendo tempo fazendo biscoito. Então, você tem coragem para falar que o que o seu par está fazendo está errado, que a gente tem que virar na outra direção? Eu tenho uma característica de times novos, normalmente, né, e a galera que está começando a agilidade, tem uma característica de perder muito foco, começando a fazer coisas que não tem nada a ver com o que está comprometido, né? E aí começam atividades que não estão diretamente ligadas ali com o negócio, mas ele acha que tem. Então, essa é você ter coragem de chamar as pessoas para essa responsabilidade, né, com o que está comprometido, é importante para o trabalho do time. Avisar que esse bug pode entrar na próxima sprint, isso aqui, essa demanda de uma outra área não vai entrar agora. Você tem que ter coragem de poder falar para o seu par. Não é que você é o chefe, mas vocês são um time, vocês estão comprometidos juntos. Se a gente falhar, a gente vai falhar junto. E quais são as ferramentas que a gente tem para aumentar o sentimento de responsabilidade do time? Pressão por pares. Isso aí é um bom exemplo de pressão dos pares? Quem acha que isso aí é um exemplo, ou já viveu esse tipo de exemplo de pressão dos pares aí na empresa, né? Não é isso que a gente está falando em relação à pressão dos pares, né? A pressão dos pares é uma ferramenta muito legal, mas ela é pelo exemplo, não por deixar o cara aflito, né? Isso é quase um assédio moral, né? Todo mundo...
falando com a pessoa ali. A pressão dos pares o cara vai ver que o time está trabalhando e ele vai se sentir querendo fazer parte daquele grupo, fazer parte daquele sucesso, fazer parte daquele todo. E aí, pelo bom exemplo dos pares, é que isso vai trazer essa pessoa para dentro do time, né? E trabalhos em grupo é que sempre fazer trabalhos em par e trabalhos em grupo ajudam essa responsabilidade coletiva, né? A gente está fazendo juntos isso aqui. Eu sou corresponsável por aquilo que está sendo entregue. Não é à toa que a gente teve várias palestras no evento de técnicas, né, igual o Lean Inception, qualquer técnica de cocriação que você chama as pessoas para fazerem juntos, né, você depois gera mais esse sentimento de responsabilidade pelo todo, né? E outra coisa que a gente também acha que ajuda bastante nesse sentimento é fomentar os times a trocarem conhecimento, fazendo palestras, workshops internos, né? Então isso é outra coisa também que dá esse sentimento de unidade. Também você estimular comunidades de práticas dentro da empresa, né? Não, vou pegar todo mundo da área de negócio e começar ali a fomentar estudos dentro dessa área. Fazer limbia também. E no final das contas, a gente vai voltar a trabalhar, vai estar sempre trabalhando feedback entre as pessoas, as retrospectivas para estar trazendo isso, né? Então, no final, é sempre usar bastante as retrospectivas como ferramenta de team building, né? Porque no final você quer que as pessoas parem de se preocupar com o resultado individual e se preocupem mais com o resultado do todo, o resultado do projeto, da empresa, do produto. Então, o quanto seu time se preocupa com resultados do projeto ou do seu produto? O seu time está realmente preocupado quando a gente bota uma funcionalidade, se aquilo vai dar certo, ou a gente quer entregar a funcionalidade? Então, quais são os resultados meus ou do time? Como a gente garante que as pessoas estão atentas aos resultados? A gente pensa primeiro no nosso bônus ou enquanto a gente está entregando de valor para a empresa? Como a gente reconhece o resultado? Tem time que nem entende o que é resultado. A gente está trabalhando lá, chegando 8 da manhã, saindo às 5 da tarde, e trabalhando lá, entregando funcionalidade que alguém pediu. Eu não sei se isso gerou mais dinheiro, se isso gerou mais engajamento. E a despreocupação com os resultados, tem um exemplo clássico, tem um vídeo aqui, só que a gente não vai passar, que ele é longo, que depois que o Jordan saiu do Bulls, eu sou bem fanático por basquete, ele teve uma jogada, o time do Bulls estava empatado, faltava 1,8 segundo, e o técnico decidiu que ele ia passar a bola para um outro jogador e não para o Pippen, que era a principal estrela agora. E o Pippen chegou e falou, se a bola não vier para mim, eu não jogo. O técnico chegou e falou, então você vai ficar no banco, outra pessoa vai entrar. Tocaram a bola para o cara certo, ele fez a cesta, o time ganhou o jogo. Então, se você pensar nisso aqui, o cara está preocupado em quê? Eu quero ser estrela, eu quero ganhar o jogo. Eu estou preocupado com o meu resultado. Eu não estou me importando se é melhor tocar para o cara que tem um percentual de acerto melhor que o meu. Entendeu? Ele não estava preocupado com o resultado do time, ele estava preocupado com o resultado dele. E como é que a gente começa a fomentar o resultado coletivo no time? A gente traz indicadores de produto, a gente traz métricas de valor, a gente pode definir OKRs de time. Eu trabalhei numa empresa que o nosso time tinha um OKR do time. Toda segunda o time se reunia e via, a gente avançou em relação ao nosso objetivo? Os nossos resultados-chave estão andando? Se os resultados-chave estão andando em relação ao nosso objetivo, a gente falava assim, a gente entregou valor essa semana. A gente está preocupado. Quando algum indicador nosso caía, o time inteiro parava e tentava fazer o CSI lá do que aconteceu para esse número cair. O que aconteceu para essa métrica, já que a gente trabalhou a semana inteira, para ela não ter chegado lá? Isso é preocupação com o resultado coletivo. O bônus de cada um ia ser separado. Mas o resultado coletivo do time, do produto, estava todo mundo engajado. Essa coleção de indicador e métrica e resultado da empresa, ele tem que ser, de alguma forma, repensado, principalmente voltando muito para o time. Quando seu e Pedro, cada um trabalha numa área, cada um tem seus indicadores, que vai gerar lá no bônus. Se a gente, de alguma forma, tem alguma conexão de trabalho e o Pedro está com alguma dificuldade, cara, se eu for lá ajudar o Pedro, eu estou ajudando nas metas dele, nos números dele. Os meus estão parados.
E deixando de ajudar as suas metas e suas métricas, Então, né? mas eu estou ajudando a empresa, no final das contas, mas eu estou ajudando as metas dele. Então, por que a gente acaba vendo muito silo? Porque, cara, se eu ajudar na meta dele, eu não ajudo na minha. E eu que vou perder o bônus. As pessoas, não é uma questão de maldade, né? As pessoas estão preocupadas com o seu próprio resultado. Até para dizer, pô, você não tem resultado nenhum, né? E o fulano, pô, o Pedro é muito bom, né? E aí tem que tomar cuidado com essas métricas. Não, e só voltando ali, a minha empresa é uma empresa de produto, então, por exemplo, uma das coisas que a gente trabalhou lá é mostrar para a equipe não apenas métricas de entrega, de features, né? Mas assim, como é que está a receita do nosso produto? A gente perdeu quantos clientes esse mês, esse período, esse trimestre? Então, dá um pouco, mostrar um pouco desses números e acompanhar esses números com o time, justamente para engajar mais eles nesse resultado comum, resultado total, né? Porque senão a gente fica lá entregando um monte de feature, não necessariamente está entregando valor, aquilo ali está contribuindo para a empresa estar bem, né? E como trabalhadores do conhecimento, a gente não é pago para entregar funcionalidade, para entregar código em produção. A gente é pago para entregar resultado. Pago para você pensar na melhor forma de fazer isso. E não chegar lá e batucar teclado e voltar para casa. Essa responsabilidade pelo resultado tem que estender, não é só o time de desenvolvimento, não, né? Eu já tive trabalho com lugares que quem pedia, né, não tinha a menor responsabilidade com o resultado daquilo. Então, pedir era tranquilo, era barato, não tinha consequência, né? Então, é só pedir. E aí você começa a fazer um monte de coisa que não tem uma obrigatoriedade de dar algum resultado lá na frente. Então, esse tipo de responsabilidade é trazer essas pessoas coletivamente para essa responsabilidade. Isso é importante. E como é que a gente sabe que a gente está no caminho certo? A primeira coisa que a gente usa, no próprio livro do Patrick, ele dá um exemplo de como medir tais funções, mas a gente roda bastante essa dinâmica do Team Barometer. Pode complementar. O livro ele traz 12 perguntas que você pode estar perguntando para o time, só que a gente já rodou e com bastante sucesso, né, o resultado, né, na verdade, é bastante interessante, essa dinâmica do Team Barometer, do Jim Jalen, e tem uma versão estendida com mais cartas, né? A ideia é o seguinte, tem algumas questões, então a carta, são 16 cartas na tradicional, então, por exemplo, confiança, participação nas reuniões, e você vai colocar o time para responder verde, vermelho ou amarelo, qual é a opinião dele sobre o time? Então, você acha, né, não é para a pessoa responder por ela, mas você acha que o nosso time tem confiança entre si? Você acha que o nosso time dá feedback uns para os outros? Você acha como que é a participação nas reuniões desse time? Então, tem ali o textinho do verde e do vermelho para auxiliar o time a responder. Depois que você roda todas as perguntas, né, aí, se o teu time não é muito maduro, a gente recomenda que faça isso de forma anônima. Times mais maduros, você pode distribuir cartas de 3 cores e o pessoal levanta, ou trabalhando com post-it na parede. E no final você vai ter alguma coisa desse tipo. E aí, se você estudar cada um desses pontos, você consegue ver aonde, você relaciona com aqueles 5 níveis da pirâmide, e você vai ver aonde que esse time... Né? Não é uma coisa binária, né? Ou ele está aqui, binária não, seriam 5 estágios, né? Isso é um pouco fuzzy, né? Os times estão em vários aspectos ao mesmo tempo, mas isso te ajuda a você perceber onde está o time, tá? E de tempos em tempos você pode rodar isso com o seu time para medir evolução. Você pode rodar com vários times da empresa para ver se é uma coisa endêmica. Então, se você rodou com 10 times e viu que os 10 times estavam com problema de feedback ou estavam com problema de empatia ou aprendizagem, você já vai ver que você precisa fazer um trabalho com a empresa inteira. Você precisa contratar uma consultoria de feedback, você precisa tentar entender como é que você vai gerar a empatia da empresa inteira, como é que a gente vai mudar essa cultura. Esse acesso você pode rodar no primeiro dia, pode começar por ele, para depois você ir trabalhando ao longo da pirâmide, né? E esse trabalho, assim, é importante, né? A gente acredita que, pela nossa experiência nos vários times, é importante, né?
porque, como a gente já falou, é inerente que os times vão ser disfuncionais. E aí tem uma frase que a gente gosta também, né? Do filósofo Didi Mocó, né? Ele fala, assim como são as pessoas, são as criaturas. Então a gente precisa estar sempre trabalhando os nossos times. Era isso, pessoal. Obrigado aí por ficar até o final aí. Obrigado, pessoal. Perguntas? Não tem pergunta, não. Tenho duas observações. Uma é que o conflito construtivo cansa. É necessário conflito construtivo. Eu concordo com tudo isso, só que cansa. Chega uma hora que cansa. E esse lance do ponto de vista, isso aconteceu comigo. Eu estudava matemática na UF. E eu pegava a barca todo dia e lá na Praça 15 tem um ponto de ônibus. E o garotinho vinha chorando e chorando com a mãe, falando assim, mãe, você falou que a gente ia pegar o 22.1 e a gente está pegando 2.21. Então, aquilo me marcou para sempre, porque primeiro que eu fazia matemática. Então, aquilo ali, para mim, era um case, né, de tudo que eu aprendi na faculdade e estava acontecendo ali. De fato, isso é uma questão de perspectiva, né, de ponto de vista. Então, assim, parabéns pela palestra, adorei. O Tardino é meu professor e de todo mundo aqui, não? De todo mundo. Ganhando pontos, né? Tem muitos fãs dele aqui. 10 pontos para a Grifinória. Ele convocou todo mundo. Assim, mas... Senão eu reprovava. Eu sei que essa palestra é a última do evento, né? Então, assim, mas é muito gratificante ouvir. Parabéns. Obrigado. Só lembrando que conflito construtivo é diferente de conflito por conflito. Conflito construtivo é o objetivo de melhorar. Sim. Acho que é isso. Valeu, galera. Qualquer coisa a gente está aqui se alguém quiser perguntar alguma coisa.